Olá pessoal, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da carta de Paulo a Filemão. Hoje nós vamos falar sobre o versículo número 3, que diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então era frequente também em suas saudações, em suas cartas, após se identificar, Paulo ele fazia essa saudação. Essa saudação era comum entre os cristãos daquela época e, aliás, eles seguiam, a tradição ou aquilo que Jesus fizera depois que ressuscitou. O que Jesus fez? Jesus, quando ressuscitou, que estavam os discípulos reunidos no cenáculo, Jesus entrou e saudou eles: paz seja convosco. Então, essa saudação que os cristãos costumam dar uns aos outros, fazer uns aos outros, em um ensinamento, cumprimento ao ensinamento de Jesus, que Jesus fizera isso após sua ressurreição, e nós também cumprimentamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uns diz a paz de Deus, outros diz graça e paz. Não importa a forma, o importante é que essa saudação seja conhecida entre os cristãos e nós a usemos uns para com os outros. Então, Paulo, como eu disse, na maioria das suas cartas, se não em todas, mas na maioria delas, ele faz esse tipo de saudação. Em Romanos, por exemplo, na primeira epístola, na sequência bíblica, não na ordem cronológica, mas na ordem da edição, no capítulo 1, versículo 7, ele traz essa saudação à igreja de Roma: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então era comum, no início da carta e normalmente no final, ele fazia essa saudação. No capítulo 16 de Romanos, ele encerra a carta dizendo, quase já no final: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, era a forma como ele saudava as igrejas para as quais ele escrevia ou as pessoas para quem ele destinava a carta. Em 1 Coríntios também, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Depois de identificar-se em suas cartas, como eu disse, então, ele fazia essa saudação no começo e no final da carta. Em 1 Coríntios capítulo 16, lá no final também ele despede-se da igreja assim: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. No versículo 23 ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aí em 2 Coríntios, a mesma coisa, no capítulo 1, versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí se nós formos continuar olhando aqui, não vou olhar as outras cartas, porque a todas elas ele começa e encerra com essa saudação. É importante falar o porquê que ele fazia isso, né? Uma que era a forma de eles se cumprimentarem, e ao desejar isso, graça a vós, graça significa benevolência, mercê, favor de Deus dispensado a eles. Então, essa graça de Deus que foi dispensada não só a eles, mas a todos nós, Paulo desejava que essa bondade, essa benevolência, esse favor de Deus continuasse sendo dispensado, derramado, caindo sobre a vida da igreja, dos irmãos para os quais ele escrevia. A paz de Deus e de Jesus Cristo era a forma como os cristãos saudavam uns aos outros, como eu já disse, e a palavra de Deus diz em Filipenses 4,7 que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, uma das melhores coisas que nós podemos desejar aos nossos irmãos e aos nossos amigos é a paz. Essa paz de Deus, essa paz de Jesus Cristo que excede todo o entendimento. Essa é a única paz capaz de nos fazer realmente descansar. A paz do Senhor Jesus Cristo é a paz verdadeira, uma paz duradoura, mesmo em meio às tribulações. Jesus disse isso lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então,
essa é a maneira com a qual nós nos cumprimentamos uns aos outros, desejando que essa paz de Cristo, essa paz de Deus, que é extraordinária, que é melhor de qualquer coisa, ela invada os nossos corações e seja sempre conosco. Que essa paz seja abundante em nossas vidas, que essa paz seja permanente em nossas vidas, em nossas famílias, na vida de nossos familiares, de nossos amigos e principalmente na vida da igreja. A igreja de Jesus precisa de paz, e essa paz só quem pode dar é Jesus. Então essa é a forma como nós nos cumprimentamos, e Paulo também dava esse tratamento aos irmãos e às igrejas para as quais ele escrevia. Então ele cumprimentava: graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós sabemos que essa graça de Deus é Jesus. Jesus é a graça. Jesus, em João 1:1, diz que ele que se manifestou como a graça, né? E veio a este mundo. Vamos ler em João capítulo 1, no versículo, capítulo 1, no versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus é a graça. E no versículo 12, acho que é 12 ou 14, deixa eu ver aqui se é o 12 ou 14. O versículo 14 também de João 1 diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne. O verbo é a palavra é Jesus, se fez carne, ou seja, humanizou-se e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a graça, ele veio como homem cheio de graça, cheio do favor de Deus, cheio da mercê de Deus para com a humanidade. E é bom que a gente saibamos que Jesus é cheio de graça. Há quem diga que Maria é cheia de graça, mas Maria nunca foi cheia de graça. Maria foi agraciada. É bem diferente ser agraciada do que ser cheia de graça. Ser agraciada é receber a graça, e ser cheia de graça é distribuir graça. Ser cheio de graça é emanar graça, e Jesus é cheio de graça. A palavra de Deus diz em João 1:14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é cheio de graça e de verdade. E essa graça foi revelada a nós por Deus e por Jesus, e nós recebemos essa graça e temos o dever de espalharmos esta graça pelo mundo. Não estou menosprezando a fé de ninguém, mas só ensinando que quem é cheio de graça é Jesus. Ele sim é cheio de graça e de verdade. Nós precisamos crermos nele como Senhor e Salvador, como a graça de Deus enviada. Tito capítulo 2, versículo 11, também o apóstolo Paulo escreve isso: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça de Deus? Jesus. A graça de Deus, Jesus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Só quem traz salvação é Jesus. Jesus é o Salvador. Então essa graça e essa paz com a qual Paulo cumprimenta a igreja, nós cumprimentamos uns aos outros, é essa paz bendita de Jesus que nos faz sermos vitoriosos, que nos faz descansar em meio à tribulação. No versículo 4, Paulo fala sobre a gratidão. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então aqui ele fala da gratidão dele pela igreja, e pela vida de Filemão. Ele sempre que podia, ele agradecia as pessoas que o ajudaram, eu já disse isso aqui, valorizava as pessoas que contribuíram com ele na divulgação do Evangelho, e Filemão era uma dessas pessoas que estava trabalhando na divulgação do Evangelho e ajudando ele nessa divulgação do Evangelho. Então ele diz que ele agradecia a Deus, ele era grato a Deus pela vida de Filemão, e em suas orações, porque ele era um homem de oração. Tem passagens bíblicas que diz que orava a noite toda, passava a noite orando,
porque precisava de poder de Deus, precisava da graça de Deus para fazer a obra de Deus. Então, quando ele diz em suas orações, ele lembrava das igrejas, lembrava dos irmãos e fazia essa oração intercessória, de que eu já falei em outra oportunidade, da importância da oração intercessória, de nós intercedermos pelos nossos irmãos, intercedermos uns pelos outros. E quando nós começamos a fazer a oração intercessória, e nós vamos nos lembrando dos nossos irmãos, dos nossos amigos, é muito gostoso, porque nós passamos minutos, talvez às vezes até horas, orando e rogando a Deus pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Que todos nós possamos ser intercessores, que todos nós possamos fazer da nossa vida uma vida de oração, uma vida de intercessão por aqueles que estão necessitados, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo enfrenta uma situação bem diferente, uma situação completamente atípica daquilo que temos vivido, que as pessoas estão enclausuladas dentro de suas casas, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder viajar, e nós sem poder ir ao templo, cultuar a Deus, e nós então possamos, nesses dias em que o mundo enfrenta essa situação, porque não é só o Brasil, é o mundo inteiro que está passando por isso, embora alguns países já estão abrindo as portas, abrindo, fazendo a abertura do comércio, mas muitos ainda estão fechados, outros estão voltando a ficarem reclusos, e que nós possamos aproveitar esse tempo para interceder pelos nossos irmãos, para interceder pela igreja, para interceder por nossos amigos, pela nossa família, porque a oração intercessória, ela tem muito poder. A Bíblia registra lá em Gênesis, no capítulo, vou ver aqui para não errar, capítulo, acho que é 14, vamos só ver aqui direitinho, quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, no versículo 17, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, mas antes de destruir, Deus fala com Abraão. Assim diz o versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto clamou